Olá, estou aqui mais uma vez com uma palavra de amor, fé e esperança para nós. E para que possamos ver uma vida que agrada a Deus, nós temos que conhecer a palavra de Deus, né? É impressionante como eu converso com muitos cristãos, as pessoas não conhecem a palavra de Deus. É muito triste, as pessoas perderam o hábito de ler a Bíblia. Quando conhecem de uma forma muito superficial, conhecem alguns salmos, conhecem aquelas palavras que são mais comuns, mais populares e que acabam virando um jargão na boca das pessoas. Então é muito importante a gente resgatar o conhecimento da palavra de Deus como um todo, não só do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é extremamente importante para que possamos compreender o Novo Testamento, para que possamos compreender a natureza divina de Deus, a natureza divina de Jesus, de uma forma completa, né? E não de uma forma superficial. Então, aquilo que Oséias falou, né, lá em Oséias 4:6, que o povo perece por falta de conhecimento, isso é uma verdade muito grande. Jesus também menciona isso lá em Mateus, quando ele fala que o meu povo perece por não conhecer a minha palavra e nem o meu poder. Então, nós temos que conhecer tanto a palavra de Deus como um todo e o poder de Deus, que é o sobrenatural de Deus, que é o poder que vem do Espírito Santo de Deus. Nós temos que conhecer também. Lembrando que a falta de conhecimento é o quê? Na nossa língua portuguesa? É a ignorância. Falta de conhecimento é ignorância. E essa palavra ignorância, ela vem do grego. E ignorância no grego significa trevas, né? Trevas é o quê? A ausência de luz. E o conhecimento, ele traz a luz, né? E o nosso Deus, ele é o Pai das luzes, né? Ele é o Deus do reino da luz e não do reino das trevas. Então é importante que aqueles que amam a Deus, que querem conhecer a Jesus, conheçam as Escrituras. Então hoje eu quero comentar aqui um pouco sobre as leis que foram estabelecidas lá em Levítico. É interessante que a gente pode dividir estas leis naquela parte sacrificial, que o povo era obrigado, isso antes de Jesus, né? Isso ainda no Antigo Testamento. O povo, então, era obrigado a sacrificar animais e o sangue daqueles animais sacrificados que iriam trazer a purificação dos pecados. Então, isso foi totalmente abolido com a morte de Jesus. Jesus é o sacrifício perfeito, é a graça. Jesus, ele inicia o período da graça, o tempo da graça, onde não é mais necessário sacrifício de animal nenhum. E muito menos sacrifício humano. Sacrifício humano nunca foi permitido pelo Deus da Bíblia, pelo Deus verdadeiro. Nunca foi. Sacrifício humano dentro das Escrituras sempre foi uma abominação. E o sacrifício de animais, então, eles cessam com o sacrifício de Jesus. Jesus foi o sacrifício perfeito, é o Cordeiro Santo de Deus, né? O sangue de Jesus, ele é o suficiente para apagar a multidão de pecado. Então, aqui as leis de Levítico, né? Se a gente fizer aqui um resumo das leis que estão lá em Levítico, do capítulo 18, 19 e 20, tem as instruções, a parte que seria a parte moral, as leis morais e as leis de justiça social. Então, tem tanto essas leis morais como essas leis de justiça social. Essas leis, elas trazem à tona aquilo que Deus considera como certo, aquilo que é o certo para Deus. E essas não foram abolidas e elas jamais serão, porque Deus, ele é um Deus de justiça, ele ama a justiça. Então essas leis de justiça, elas continuam. As leis como se deve tratar o pobre, como se deve tratar o jornaleiro. Lembrando que o jornaleiro não é o que vem de jornal, não. O jornaleiro, ele é aquele trabalhador que ele cumpria a jornada de um dia. Então ele trabalhava durante o dia e antes do sol se pôr,
ele tinha que receber o pagamento daquele dia. Então, esse é o jornaleiro. Então, tem leis para esse tipo de trabalhador, tem leis em relação à escravidão, tem leis em relação a dívidas, em relação a juros, que não se deveria cobrar juros dos irmãos. Tem leis em relação a como cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, né? São leis que estão aqui explícitas no livro de Levítico. E tem as leis em relação às práticas sexuais. Então, aqui tem várias práticas sexuais que são tidas como pecaminosas, que são abominação a Deus. E tem também aqui leis relacionadas, por exemplo, algumas práticas que nós poderíamos chamar, algumas práticas religiosas, como consulta a necromante, consulta aos mortos. Isso é uma abominação a Deus. Era no Antigo Testamento e continua sendo, tá? Então, nós temos que entender que as leis relacionadas ao sacrifício de animais, aquelas leis relacionadas à purificação dos sacerdotes, que eles tinham que se purificar para entrar no templo, para sacrificar os animais, tudo aquilo foi abolido, porque aquilo não é necessário mais, né? Nós temos que ter um entendimento em relação a isso. Agora, as leis relacionadas às práticas sexuais, que estão aqui descritas no livro de Levítico, elas continuam, né? As leis em relação à justiça social continuam. Então, eu vou ler rapidamente algumas dessas leis aqui em Levítico, capítulo 19, começando aqui no versículo 9. Olha que interessante. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente. Cegar é colher. Então, quando chegar no tempo da colheita, aquilo que está no canto do campo, no canto, vocês não vão colher totalmente. Nem as espigas caídas colherás da tua messe. Messe é do teu campo, da tua colheita. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, olha a preocupação de Deus com os pobres, com os estrangeiros, que os produtores agrícolas não deveriam colher tudo. E tudo aquilo que caía, eles não deveriam colher. Era para eles deixarem propositalmente para que os pobres colhessem. E os pobres, os órfãos, os estrangeiros, as viúvas, sabendo desta lei, na época da colheita, os pobres iam atrás dos trabalhadores, colhendo o que ficava caído no chão, aquilo que eles deixavam nos cantos, né, do campo de plantio, e eles podiam pegar. Olha que interessante, né? E aí aqui no versículo 11, Deus fala assim: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então essas leis continuam valendo. Essa lei aqui relacionada à colheita, como seria bom que os cristãos dos nossos dias compreendessem essa lei e obedecessem essa lei. Seria uma bênção, ajudaria muito a diminuir a fome do mundo. Então aqui, não mentir continua valendo, não furtar continua valendo, é óbvio, né? Não jurar usando o nome de Deus, não jurar falso em nome de Deus, isso continua valendo. Ó, o 13, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, isso também continua valendo. Você não pode oprimir o teu próximo, nem vai roubar o teu próximo. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Então, a paga, ela tinha que ser paga antes do pôr do sol. Não amaldiçoarás o surdo,
nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Então, pessoas que fazem maldades com pessoas surdas, com pessoas cegas, Deus está vendo tudo. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Então, ele está falando aqui que num julgamento, no juízo, no tribunal, você não pode favorecer o pobre, porque ele é um coitadinho. Não, não é assim. E nem pode beneficiar o rico, porque ele é rico, porque ele é poderoso. Tem que haver justiça, equidade. Não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo. Olha só, mexeriqueiro é o que faz fofoca, é o que levanta falsas acusações, é o caluniador. Então, Deus está falando aqui, não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Então, não aborrecerás teu irmão no teu íntimo é algo parecido com o que hoje nós chamamos de bullying, né? Você não pode ficar bulinando uma pessoa por algum defeito que ela tenha do corpo dela, a aparência dela, algo do íntimo dela. Não, você não pode fazer isso. Então, Deus condena até o bullying, tá aqui escrito. Olha aqui o versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarás os meus estatutos. Não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. Então, Deus, ele nunca gostou de mistura de espécies, né? Isso aqui é algo que nós temos que respeitar. Deus não gosta disso, de misturas de espécies entre animais. Nós, muitas vezes, não entendemos exatamente por quê, mas tem um motivo, então deve ser respeitado. No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Isso aqui é muito interessante, né? Hoje já se sabe que os tecidos, eles emitem uma frequência. E a frequência, essas frequências de energia sobre o nosso corpo, elas têm um poder de gerar doenças ou de curar doenças. Então, a frequência emitida pela lã pura, ela é uma frequência muito boa, ela é benéfica para o nosso corpo. A frequência emitida pelo algodão puro também é altamente benéfico para o nosso corpo. Agora, quando você mistura a lã com o algodão, você anula essa frequência. Então, você perde as propriedades benéficas dessa frequência. E quando você mistura tecido sintético com algodão, você também diminui a frequência boa do tecido. Então, até isso Deus fala. E ninguém entendia por que não misturar tecidos diferentes. Mas hoje existe esse entendimento, que é uma questão de frequência de energia, né? E o tecido que é totalmente sintético, ele emite uma frequência muito ruim, muito negativa. Então, a gente deve sim procurar usar tecidos naturais, ou de algodão ou lã.